Tá. Aí eu deixo por encargo dos economistas. Claro. Como fazer. Agora, deixa eu perguntar, então, fazer esse mesmo tipo de consideração para o Hugo. Hugo, você acha que nós já chegamos no ponto que tem jeito de consertar? Ou já estamos, o trem já está descendo despenhadeiro e não tem como puxar o trem lá do meio do caminho? Não, eu queria falar 3 coisas antes de você responder a pergunta. Primeiro, se cada casal tiver 2 filhos, a população humana estabiliza. O Brasil tem uma tragédia. As mulheres pobres no Brasil têm em média quase 5 filhos e isso abastece 99% da população presidiária do país. Os que não morrem em conflitos, em violência, né? E em relação aos economistas, enquanto os economistas não mudarem o paradigma econômico que só olha para crescimento quantitativo econômico, o conflito vai continuar produzindo esses efeitos. Em relação à irreversibilidade, bom, a Austrália parou de produzir leite por causa do aquecimento global. Ah, é? O aquecimento global, ele é irreversível por causa da... substitui o leite por quê, o doutor Hugo Penteado? Aumentou o preço do leite? Não tem substituto. Ele dobrou de preço. E as mães, vão usar o que na mamadeira? Coca-Cola? O aquecimento global já está surtindo seus efeitos. O fato é que... os cientistas, a irreversibilidade é por causa da elevada taxa de permanência do CO2 na atmosfera. Então, mesmo que por um milagre hoje nós parássemos de emitir essas milhões de toneladas de CO2 diariamente na atmosfera, mesmo assim, a permanência do CO2, que é muito grande, ela vai continuar alterando o clima nos próximos 1000 anos, né? E existe um outro risco, eu não deveria nem mencionar, que é o degelo da permafrost. Que vai introduzir gás metano na atmosfera, cujo efeito danoso é 20 vezes pior que o do CO2. Calma. Professor Frias, explique, por favor, o que é isso. É o seguinte, isso um pouco tudo, isso já está acontecendo. O permafrost, né? O que é? O permafrost é aquela terra permanentemente congelada na Sibéria e no Alasca também. No Alasca. No Canadá, na Groenlândia. Isso. Né? Então, na região ártica. Na região ártica e na região antártica. Exatamente. Então, esse permafrost, ele contém dentro dele dejetos animais, entre outras coisas. Né? E isso vai ser liberado. E nós vamos ficar respirando esses dejetos, é isso? O metano. Ou seja, é um efeito de Runaway. Ou seja, existe um aquecimento da temperatura pelo CO2, aí se derrete o permafrost, o metano já está sendo liberado agora. Principalmente por manadas e por plantações de arroz. São as 2 principais fontes. Tá certo. Mas vai se acrescentar ainda todo aquele metano que ele está no hemisfério norte, na região ártica. Tá. Então, deixa eu perguntar uma coisa para o Hugo. Então, quer dizer que os economistas e os governantes não devem perseguir o crescimento do emprego, do crescimento da economia. Mas se a economia não crescer, as pessoas não comem, as pessoas não se vestem, as pessoas não mandam os filhos para a escola. Como é que faz? Você é contra o crescimento? Zero de crescimento? Tem vários estudos que mostram que o crescimento econômico ele é visto como a salvação de todos, mas ele tem um lado perverso sempre ignorado. Por exemplo, de cada 160 dólares adicionado à riqueza do mundo, só $1 chega aos mais pobres. Ou seja, é um crescimento que vem embutido com uma má distribuição muito grande. Então, outra coisa extremamente importante, nós não podemos continuar fazendo de conta que a Terra não oferece limites, nem para nossas populações e nem para o nosso materialismo. Quando o professor fala do carro 1.0, é o limite que existe. Existe um limite, né? Então a gente precisa encarar o limite. E outra coisa importante é que para resolver o problema, se adaptar ao problema, todo esse problema ele decorre dos nossos hábitos diários. A consequência são nossas ações individuais, coletivamente. Individualmente parece racional o que eu faço, mas quando eu ponho no coletivo é totalmente irracional o que nós estamos fazendo. Nós precisamos de uma mudança de valores, precisamos de novos paradigmas, precisamos de teorias que realmente atendam às necessidades das pessoas, precisamos remover o mito que a necessidade das pessoas são ilimitadas, porque nós vivemos esse mito que necessidades humanas são ilimitadas, e não é verdade. Professor, para onde se pode fugir então? Eu acho que tudo aquilo que o Hugo falou resume muito bem. Nós temos que adotar uma perspectiva de horizonte finito. Ou seja, a nossa Terra é o lugar onde a gente vai ficar durante milhares de anos.
E se você considerar a Terra no conjunto cósmico, é um jardim. Se houver uma Terra na galáxia, deve haver no máximo um para cada 1 ou 10 bilhões de estrelas. Então nós somos uma joia. Claro. Então a gente tem que conservá-la. E também temos que repensar o conceito de riqueza. O que é riqueza? Riqueza é, antes de tudo, um bem simbólico. É um produto da inteligência. Não é um mero acúmulo material. Você vê, por exemplo, o nômade de Eurásia. As pessoas falam, mas como ele é pobre, vive numa casa de papelão. Mas aí você vê as roupas dele. Ele usa a mesma roupa que o pai usava, que o avô usava. E você vê que tem todo um desenho simbólico. Entendi. Tem toda uma construção de arte. Entendi. Tá. E na sua opinião, Hugo, para concluir, você acha que nós podemos, se a situação assim nas grandes metrópoles, grandes cidades como São Paulo, que, professor, sob desculpa, mas o carro 1.0 não resolve, porque ele vai ficar preso no engarrafamento do mesmo jeito. Transporte metrô. Uma Maserati. Pra viagem. Vai daqui ao Rio em 3 meses. Vai no sítio, meu. Vai no sítio. Ou você está aprendendo a morar onde? Não, eu continuo morando em São Paulo, mas eu viajo muito para o campo. Ah, é? É. E você sente falta do campo. E você acha que as pessoas vão ter essa possibilidade de fugir para o campo ou não? Eu acho que dá tempo de mudar muita coisa. O carro ainda não caiu no despenhadeiro, né? A imagem que eu tenho, nós estamos andando num carro, a humanidade está dentro de um carro. Sei. A alta velocidade. Sei. Aí, de repente, os cientistas, como o professor, vieram e avisaram, olha, o carro está indo na direção de um precipício. Toma cuidado. Aí daqui a pouco vieram os cientistas e avisaram, o carro não tem mais freio, não dá mais para parar. Mas o que nós Daqui a pouco vieram os cientistas e falaram assim, vocês estão num nevoeiro. Então, ou seja, é uma situação que exige muita mudança, participação de todos, todos são importantes nisso, não depende de mim, nem de você, nem dele, depende de todos. E é uma situação que requer as pessoas entenderem que o problema é grave e necessita que nós todos praticamos uma mudança na nossa forma de vida. Tá ótimo. Hugo Penteado, muito obrigado. É sempre fazer falar com você. Professor Amâncio Friaça, é sempre prazer falar com o senhor. Eu estou meio assustado, vou mudar um pouco de assunto aqui, porque senão fico com medo de não poder voltar para casa. Meu carro é um pouquinho melhor do que o 1.0, professor. No próximo bloco nós vamos falar com a Sofia Camargo sobre as mudanças no empréstimo consignado e no aumento do IOF. Vamos falar também depois sobre o problema com a cratera do metrô de São Paulo, quando se terá uma resposta, se os responsáveis por aquele crime serão efetivamente responsabilizados ou não. Nós teremos uma entrevista com o promotor Arnaldo Ocepian Júnior. Até já.